Digno do louvor. Oh, aleluia. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você está na casa do seu Pai, querido. Amém? Onde há descanso, refrigério, direcionamento, resposta. Eu não sei como você adentrou nesse lugar. Eu não sei já as demandas já nesse início de ano. Quantas palavras que foram liberadas da parte de Deus no finalzinho do nosso 2025. E a gente inicia 2026 crendo nas promessas, crendo nas palavras, se firmando, se apegando firmemente às palavras que da parte de Deus temos ouvido. Mas às vezes surgem ventos contrários, pressões, circunstâncias, e nós pensamos, meu Deus do céu, quantas demandas são essas? Mas eu vou te falar, meu irmão, o que não te mata nem te destrói, te fortalece. Amém? Você está entrando em uma nova temporada na sua vida, de colecionar testemunhos e ver os feitos do Senhor. Aleluia, Salmos 126, versículo 1, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo, e entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Quem semeou com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem saiu andando e chorando, enquanto semeava, voltarão com alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia! Grandes coisas tem feito o Senhor, irmãos. Aleluia. Isaías 64, versículo 4 diz: desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aquieta teu coração, querido. Cale as outras vozes para ouvir a voz que é mansa e suave, como brisa suave. Eu creio que Salmo 23 será um rema para a tua vida, será como um rema para a tua vida esse ano. O Senhor é o meu, e nada me faltará. Aí ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deixa eu te falar uma coisa: perturbação, ansiedade, inquietação não glorificam o Senhor, e na verdade neutraliza a voz do Espírito Santo em nós. Por isso que Salmos 46, 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é no teu desespero, meu irmão, não é na tua ansiedade, não é nessas noites mal dormidas. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Se for para se levantar de madrugada, é para orar, não para ficar pensando nos problemas, com insônia. Eu declaro em nome de Jesus, neutralizada toda inquietação no teu coração. Neutralizado toda perturbação. Aleluia, amém, quem crê assim? Seja bem-vindo a uma nova temporada, a uma nova fase. E não é um chavão, irmãos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. 2025, pastor, foi maravilhoso. Pois pronto, 2026 vai ser melhor. Olhe para o seu irmão e seja profeta de Deus para ele. Diga: esse é o melhor ano da sua vida. Amém. O melhor ano, 2026. Exponencial, um mergulho maior para as coisas do Senhor, comprometido com Ele. Vou te falar, meu irmão, se você ainda estava cogitando: pastor, eu não sei se esse é o ano que eu possa mesmo mergulhar mesmo para as coisas de Deus, fazer o rema. Estou com esse desejo, mas ainda estou. Eu quero te dizer em nome de Jesus: é da vontade de Deus que você ingresse nesse centro de treinamento bíblico Rema. Rema, palavra falada. Sabe o que é o rema, irmãos? É uma palavra específica, dita em ocasião específica, para pessoas específicas, amém? Então você vai receber essa noite uma palavra rema, uma palavra de direcionamento.
resposta e direção da parte de Deus. E uma nota que me veio no coração, irmãos, para esse ano eu creio que é um ano de águas tranquilas e um ano de assertividade. Assertividade. Você não vai ficar tentando uma coisa ou outra. Vou fazer isso aqui para ver se dá certo. Eita, deu errado. Vou fazer aqui para ver se dá certo. Não. Assertividade. Assertividade. Direcionado pelo Senhor. Porque a instrução sempre vem antes do prejuízo. E Deus não vai permitir, em nome de Jesus, que você seja prejudicado. Livramentos. Deus se antecede, irmãos. Deus sempre se antecipa, amém? Glória a Deus, você vai poder sentar, amém? Mas antes de sentar, faça uma confissão de fé comigo. Diga, eu estou no melhor lugar que poderia estar essa noite. Eu creio que receberei da boa, imutável, eficaz, viva e eterna palavra do Senhor. E eu creio que uma palavra vinda da parte de Deus tem o poder de mudar todo o curso da minha vida. Amém. Não te lembres das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço algo novo na tua vida. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Agradeço pela rica oportunidade de estar com os irmãos. Quero agradecer a esse louvor abençoado, ungido. Meu Deus, que atmosfera, irmãos. Você percebeu? Uma atmosfera da presença. Deixa eu te falar. A presença de Deus, ela precisa de tempo e de reverência para ser manifesta. Existe a presença disponível, mas existe a presença manifesta. E a presença manifesta, ela é perceptível quando ela está manifesta. Eu vou te falar, não só depende do louvor, é necessário corações também sedentos para que a presença seja ativada, manifesta. E vai querer, eu creio que eles vai ter momentos que a gente vai precisar nem da pregação, a gente vai estar tão rendido à presença, que a própria presença vai se responsabilizar de nos fortalecer, de trazer esse shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, amém. Ele disse, eu vos deixo a paz eu vos dou. A ansiedade, como eu falei, ela neutraliza o agir de Deus. É por isso que Filipenses 4:6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, em toda súplica e oração com ações de graças. Versículo 7, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Mas eu queria que você desse uma salva de palmas a esse louvor abençoado, glória a Deus. Lenilton, eu disse a Fabiana ali que vocês estão no formol de Jeová, viu? Não, no formol, não tem condição não. Eu conheço esse casal há uns 20 anos, 20 e poucos anos aí. É mais, é. Do mesmo jeito. Impressionante. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade de estar aqui, gente. Que o Senhor continue abençoando vocês. Ao pastor Isaías, Ana Fábia, aos casais de pastores, a esse casal de diretores, amém. Patrícia e Rafaela, por essa oportunidade de estar aqui. Uma grande honra, amém. Nós vamos ter uma experiência rema com a matéria como ser guiado pelo Espírito, amém. E eu creio, foi me dado, queridos, 50 minutos, mas é possível que a gente vá até meia-noite. Quem fica? Pode ficar que já já eu vou embora. Eu não estou doido, né, irmão? Deus que me livre. Mas existem direções da parte de Deus e a palavra de Deus não é a única forma de Deus nos guiar, mas é a principal. A principal forma de Deus nos guiar é através da sua palavra e através do seu Espírito, que nos revela a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como, irmãos, discernirmos uma voz de uma pessoa se não temos comunhão com ela. Já aconteceu com você aquele constrangimento de uma pessoa ligar, você não ter o número dela no seu celular e a pessoa dizer, e aí fulano? Aí você, quem é? Mas eu não acredito não. Não, pois eu não vou dizer quem é não. Eu não sei quem é, pois eu não vou dizer quem é não. Mas meu irmão não tem um espírito de adivinhação não. Mas rapaz, tu não está reconhecendo minha voz. Aí o cara vai chutando. É fulano, é cicrano, é beltrano. Mas rapaz, o cara fica invocado por outro lado. E você constrangido de não ter reconhecido a voz daquela pessoa, não é assim? Agora eu vou te falar, queridos. Vai tua esposa, né, ligar para você e você fizer isso. Ela não faça. Mas não tem como. Não tem como, né? Minha esposa já chama filho, né? Se ela é ligada em um outro celular de filho, já sei quem é. Por causa do convívio, a voz se torna inconfundível. A Bíblia diz que existem muitas vozes.
E o convite de Deus para nós esse ano, irmãos, é desenvolvermos essa intimidade. Deixa eu te falar uma coisa, nunca nós vamos chegar no ápice do desenvolvimento da caminhada cristã. Vai ser sempre necessário entendermos que em Deus sempre tem a próxima fase. A próxima fase. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 37, versículo a partir do 34, ele olha assim e diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão impenetráveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, e quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então nós precisamos entender que é profundo. E quanto mais profundo nós vamos, quanto mais nós percebemos que é mais profundo. Nunca vamos chegar no ápice. Na verdade, queridos, eu vou te falar, existe um cuidado de nós não só estarmos com o conhecimento, mas o conhecimento revelado. Jesus, ele disse, e nós conhecemos esse texto, João 8,32, conhecereis e a verdade vos. Ele não disse só o conhecimento, ele disse, vocês vão conhecer o conhecimento certo. E o conhecimento verdadeiro vai trazer essa libertação. E como é necessário na nossa vida nós nos submetermos a alguns processos de metanoia, de mudança de mentalidade, consequentemente mudança de comportamento. Porque Romanos capítulo 12, no versículo a partir do 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas façam o seguinte, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E há uma necessidade, quem faz isso somos nós. Tem ajuda, tem graça, tem essa força capacitadora, queridos, mas é decisão nossa, a cada dia nos expormos à palavra de Deus, para sermos moldados por Ele. Mas existe a terceira pessoa da Trindade, que foi enviada para nos guiar em toda a verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que tem o mesmo poder do Deus Pai e do Deus Filho, e que muitas vezes não está sendo honrado ou considerado como deveria ser. Meu Deus do céu. A honra que nós damos a essa terceira pessoa, que não é uma força, é uma pessoa, que se entristece, que fala, e deixa eu te falar uma coisa, tem alguém que diz assim, né, e a gente sabe, né, que essa doutrina é uma doutrina, eu posso até dizer, irmãos, totalmente antibíblica, né, para não dizer diabólica, que Deus tem o seu silêncio, Deus tem o tempo do seu silêncio. Deus não está falando mais comigo não, porque é o tempo do silêncio de Deus, e eu quero te dizer que ela não tem base bíblica, porque Deus está sempre comunicando. Deus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então alguém que está falando muitas vezes e de muitas maneiras, está querendo comunicar algo, concorda comigo, gente? E não só comunicar, está querendo comunhão, está querendo diálogo, está querendo de fato, de verdade, te guiar nos mínimos detalhes. Eu não estou falando de coisas do dia a dia, corriqueiras. Eu estou falando de decisões importantes que comprometem destinos. Vai ser necessário nós irmos aos pés daquele que sabe o nosso futuro, já esteve lá, já abençoou e disse, faça veredas retas para os seus pés, para você ser conduzido àquilo que já está pronto para você. Ele disse, certamente terás um bom futuro e a tua esperança não será frustrada. Agora eu percebo, você percebe, quantas coisas na nossa vida que poderiam ter sido evitadas, se nós buscássemos a direção do Espírito. Vou te falar de coisas práticas, irmãos, aqui, do dia a dia. É certo que você vai estar sendo exposto, como a Rafaela falou, a uma degustação, né? A um gostinho de quero mais, porque essa matéria você é exposto a ela durante 7 dias, 2 aulas por dia, né? No último dia você tem a prova e a aula de consagração, então exatamente 6 dias, 50 minutos cada aula, sendo 2 aulas por dia, você é exposto a essa matéria, como ser guiado pelo Espírito. Você vai ter uma experiência aqui rema, amém? E eu sei que quem já fez rema aqui? Eita, boa parte, que coisa maravilhosa, amém, gente? Aleluia, tempo de frutificar e avançar no que Deus tem para a sua vida, amém? Você foi treinado, capacitado por Deus para dar fruto. Jesus, ele disse, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu acho que eu estou falando rápido, né? Estou, gente, estou. Oh, meu Deus do céu. Quem não está entendendo até agora, dê um glória a Deus.
Amém, graças a Deus. Graças a Deus que você está entendendo, porque eu não ia repetir. Brincadeira, amém? Mas perceba, nós precisamos reconsiderar algumas coisas, queridos. Eu vou te falar, quem já fez esses 2 anos de rema já está apto, capacitado por Deus para frutificar e avançar, amém? Dá o seu melhor, entendendo, eu não sou represa, eu sou rio. Aquilo que eu recebi da parte de Deus é para ser compartilhado, para ser transmitido. Mas o quanto que essa escola, irmãos, traz esse norte, não é a instituição em si, é a palavra revelada. É a palavra de Deus, de homens e mulheres ungidos da parte de Deus, falando verdades ao nosso coração, que vai nos moldando a perfeita vontade do Pai. Quem está entendendo? Ele disse, não sejais insensatos, Efésios 5,17, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, é responsabilidade nossa. Agora, quem está esse ano com o desejo mesmo de fazer um rema? Tem alguém? 1, 2, 3, aleluia. Quem vai fazer de fato rema esse ano? Amém. E eu vou te falar, não haverão dificuldades? Haverão. Não fala isso não, pastor. E não isole que eu não estou rogando praga. Amém. Haverão pressões, mas acima das pressões haverão recursos sobrenaturais. E vocês vão cumprir satisfatoriamente esses 2 anos do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Não irão desistir. Eu fiz o Rema 2007, 2008, irmãos. E eu vou te falar de verdade, não é só um slogan. Tem uma versão nossa antes e pós-rema. Tem uma versão nossa antes e pós-rema. O rema torna você o melhor de você que você pode ser, amém? Uma nova versão de você, atualizado, cheio da palavra, cheio da vida de Deus. Em cada matéria a gente saía regozijado, irmãos, com tanta revelação de Deus, meu Deus do céu. Mas eu quero me deter a esse contexto, como ser guiado pelo Espírito dentro dessa matéria, trazendo para nós algumas instruções sobre como de fato sermos guiados pela terceira pessoa da Trindade que habita em nós. Lembrando que Ele é o selo da nossa herança, Ele é a prova, Ele é o certificado. A Bíblia diz algo interessante que merece a nossa consideração em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14 é o versículo base, né, para aquilo que nós vamos buscar, compartilhar até o tempo que me resta, amém? Ele disse, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Está aqui, está aqui. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o versículo 16, por gentileza, 16. Pai, acabei desenrolado. 16. Vamos lá. Porque todos, 16. 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então qual é a certeza? Eu nasci de novo, pastor. Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Não senti muita coisa não. Mas eu percebo que algo dentro de mim foi mudado. Foi mudado sim. Aconteceu um fenômeno sobrenatural chamado novo nascimento. Ele disse em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos e os observeis. Você lembra desse texto? Se o irmão puder projetar, eu agradeço. João 14, 16. João 14, 16, Jesus ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então essa é a certeza que temos. Temos a terceira pessoa da Trindade, irmãos, isso é poderoso demais. A terceira pessoa da Trindade habitando em nós. Ele nos deu um novo coração, nós somos um ser trino, você vai aprender isso no Rema também, né? Eu creio que você já sabe. Você que é verbiano, é impossível que não saiba, não é assim, Lenilton? Que somos um ser trino, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. A nossa essência, ela é espiritual, é a parte que nós não vemos, mas é o nosso verdadeiro eu. Essa casa aqui, né, é a casa do nosso verdadeiro eu. 1 Tessalonicenses 5, 23, a Bíblia diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então espírito, alma e corpo, e é nessa ordem mesmo, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo.
No espírito acontece esse fenômeno sobrenatural no novo nascimento. A alma precisa ser renovada pela palavra de Deus constantemente. Por isso a necessidade do congregar, irmãos. Por isso a necessidade de estar nesse ambiente, sendo exposto à palavra de Deus. Quanto mais você recebe da palavra, recebe da influência do espírito, mais a tua mente entra nesse processo chamado de metanoia, de mudança de mentalidade. A raiz dessa palavra vem justamente essa mudança de direção. É 180 graus, mas é um processo. É um processo que vai depender de nós. Nós precisamos nos submeter a esse processo. Mas ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A raiz dessa palavra guiado, ela é justamente alguém que pega outro pela mão e sai conduzindo a certo lugar pegado na mão. Se puder projetar, Salmos 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e ensinarei o caminho e que você deve andar. E ele diz assim: e é debaixo das minhas vistas que eu vou te dar conselho. Oh meu Deus do céu, não é só um conselho, é o conselho. O conselho certo vem dos lábios do Senhor, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É por isso que ele disse: consagra ao Senhor os teus planos, e esses planos serão bem-sucedidos. Porque Deus tem, querido, o passado, presente e futuro diante dele. É alfa e ômega, princípio e fim, que não tem início de dias nem fim de existência. É Pai da eternidade. Então Deus já sabe o que vai acontecer com você em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os meses desse ano já estão diante de Deus. E eu creio e eu declaro profeticamente, irmãos. Mês a mês, você vai ver a boa mão do Senhor te conduzindo, te guiando, a voz do Senhor te orientando. Elias estava numa caverna. E Deus chega para Elias e diz: Elias, o que você faz aí? Ele disse: eu sou zeloso do Senhor. Ele disse: não, meu filho, não estou perguntando isso não. Eu quero saber o que é que você está fazendo numa caverna, porque eu não te projetei para estar em uma caverna. Elias estava numa crise existencial, tinha matado 450 profetas de Baal, né? Orou ao Senhor, clamou ao Senhor, fogo do céu caiu. Aí Jezabel disse: foi mesmo, Elias? Tu matou meus profetas? Pois eu vou te falar uma coisa, amanhã mesmo, tua cabeça vai ser dada aos corvos. Elias disse: vai nada, corre para uma caverna, lá se esconde e deseja a morte. A Bíblia diz que vem um grande vento, mas Deus não estava nesse vento. Vem uma grande tempestade, Deus não está nessa tempestade. Vem um grande terremoto, mas Deus não estava nesse terremoto. Mas a Bíblia diz que vem uma brisa suave, e ali Deus estava. Oh, aleluia. Brisa suave. Então é a forma do Espírito nos guiar. É pela paz interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Sendo prático, pastor, se existem decisões na nossa vida, irmãos, que nós vamos ter que tomar, e a gente não sabe o que vai acontecer. Tem decisões que comprometem destinos, não é assim? E eu vou te falar uma coisa, é muito sério essa questão de escolhermos sem direção. Existem escolhas na nossa vida e a vida é feita disso, querido. E ele disse: os céus e a terra eu coloco como testemunhas que eu te propus, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá a dica, mas ele não escolhe por nós. Ele diz: escolha a vida, abençoado. Escolha a vida para que vivas. Deus propõe, mas não impõe. Até o propósito que ele tem para a nossa vida é proposto, não imposto. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele diz: tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, nos desembaraçemos de todo o peso e pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está imposta. Amém? Amém não. Amém? A carreira que nos está proposta. Então Deus propõe, irmãos, e eu vou te falar, Deus é tão lindo, gente, porque assim, não nos deixa ser prejudicados se antes sermos avisados. Ele não deixa. Ele disse para Adão o quê? Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Livremente você pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque no dia que comer certamente você vai.
Ele não disse possivelmente você vai morrer, ele disse certamente. Certamente você vai morrer. Comeu, morreu, né? Que morte era essa? A morte espiritual. E o que é morte espiritual? Separação de Deus. Viveu ainda 930 anos, mas separado da presença. Por quê? Por desobediência a uma ordenança divina. Não como, Adão. Agora, pergunta que surge, irmãos, e é pergunta de rema, né? Mas pastor, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Me diga aí, me diga mesmo. Não podia ter evitado todo esse dano que houve. Deus não faz robôs. Deus faz homens e mulheres com alma vivente, com decisão, com livre-arbítrio. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi para dar a Adão a opção de comer da árvore da vida e permanecer diante do seu rei, sendo nutrido pela sua presença, porque Éden aqui, irmãos, não era jardim, Éden era a presença. Essa palavra Éden é lugar de deleite, lugar de prazer, lugar de plenitude. Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, nutrir Adão. E eu vou te falar, o nosso relacionamento com Deus não pode ser semanal, não pode ser mensal. O pão de cada dia que nos dai hoje precisa ser diário. Nós precisamos desenvolver, querido, essa intimidade com o Espírito. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele faz revelar a sua aliança. Então Adão, primeiro o homem, Eva foi ludibriada, Adão sabia o que estava fazendo deliberadamente, e ele decidiu comer do fruto que ia trazer morte espiritual, separação, foi tirado da presença, foi expulso do jardim. E eu vou te falar, para o fruto de desobediência. Romanos 5,12, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: porque pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou para todos os homens, pois todos pecaram. Mas o versículo 17 do mesmo capítulo de Romanos 5 diz assim: porque se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então é Ele na tua vida, é Ele na tua história, é Ele que quer conduzir os teus passos, através do seu Espírito que habita em nós. João 16, 13, eu queria que projetasse esse texto, por gentileza. João 16, 13, ele diz: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que irão vir. O que ele está dizendo, e nós podemos personalizar esse versículo e saber: o Espírito Santo já esteve no meu amanhã. É por isso essa necessidade dessa conexão e dessa intimidade. Eu não estou falando, irmãos, de acordarmos segunda-feira, e por que não dizer, tua segunda-feira vai ser diferente, o teu amanhã vai ser diferente, em alegria saireis e em paz sereis guiados, conduzido pelo Senhor, sem perturbação, sem estresse, sem peso. Eita pastor, o senhor falou de segunda-feira, vixe, já deu uma agonia aqui. E eu vou te falar, irmãos, não é para a gente acordar amanhã já cansado, e tem gente que já acorda cansado, né? Vixe, mais um dia, meu Deus. Não, esse é o dia que o Senhor fez para me alegrar e me regozijar nele, e nada será capaz de roubar a paz e a alegria que Ele me deu. Nenhuma circunstância, nenhum cão dos infernos, amém? O diabo que luta, irmãos, porque você vai descansar nele. Você vai de fato, de verdade, entender, é Ele quem te traz esse refrigério, esse descanso. E quando Ele diz aquietai-vos e saber que eu sou Deus, Deus está sempre falando, mas a minha quietude baixa as águas para ouvir a sua voz. Quem está entendendo, gente? Nós precisamos nos aquietar de verdade por dentro. Tem muita agitação, tem muita perturbação. Às vezes a gente está aqui, mas a mente está viajando. Aquietai-vos, amém? Se aveste não, né? Não é assim, gente. Precisamos parar para entender, meu Deus do céu. O Senhor, o que acontece muitas vezes conosco? Nós queremos dar passos por causa da inquietação, de um ativismo exacerbado, de uma alta performance, de uma alta produtividade.
onde o Senhor muitas vezes está dizendo: meu filho, eu tenho portas para você que vão te trazer mais resultados com menos esforços. Mas muitas vezes nós estamos querendo seguir os próprios conceitos. Queremos seguir os próprios conceitos. Sabe o que a Bíblia diz? Por preço fostes comprados, não pertencemos mais a nós mesmos. Não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, não é mais a minha decisão, não é mais a minha vida, é Ele em mim. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, que Cristo vive em mim. A Bíblia diz, Colossenses 3, versículo 1: nós que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, pensemos nas coisas lá do alto. Colossenses 3, 1: assentado à destra de Deus Pai. Aí ele diz: pensemos nas coisas lá do alto, não nas que são terrenas, pois a nossa vida está oculta em Cristo. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele em glória. O que ele está dizendo? Cristo não tem a tua vida, meu irmão. Cristo é a tua vida. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Ele é tudo que precisamos. Todas as nossas fontes estão nele. Tudo que você precisa está na presença. Amém. E deixa eu te falar sobre questão de portas. É muito sério. Tem portas, irmãos, que não foi Deus que abriu, e vai precisar de direção do Espírito Santo, porque Jesus, em Apocalipse 3, diz: porque Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Qual é o discernimento que eu preciso ter, pastor, diante de uma porta que se abre? Se essa porta está me afastando do congregar, quero te dizer categoricamente: não veio de Deus. Não estou falando de pressão, porque o apóstolo Paulo disse: uma grande e oportuna porta se me abriu no Senhor, mas há muitos adversários. Tem alguém que pensa assim, está vivendo uma pressão no trabalho, aí pensa: eita, foi o cão que abriu, foi o Satanás que abriu essa porta. Olha a pressão que eu estou vivendo. Não, a gente precisa ter discernimento. Precisa ter discernimento, porque existem algumas pressões, irmãos, que estão surgindo, mas a minha e a tua resiliência, a minha e a tua perseverança vai fazer com que essa porta se mantenha aberta e lá na frente seja um motivo de testemunho. Agora, eu preciso ter discernimento. Se uma porta se abriu e está comprometendo a minha intimidade com o Senhor, o meu congregar, a minha permanência nesse ajuntamento santo, está comprometendo, reavalie. Reavalie. E eu quero dizer, não foi de Deus. Provérbios 10, 22, por favor, meu irmão. Provérbios 10, 22, e fica com esse versículo, viu? Em nome de Jesus. É Deus ministrando ao teu coração. É o cuidado dele com a tua vida. Provérbios 10, 22 diz o que, irmãos? A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Outras versões dizem: e ela não acrescenta dores. Se tem coisas acrescentando dores, cansaço, sobrecarga, e às vezes a gente fica: mas eu preciso, pastor, eu preciso ter. Não, eu preciso ser. Eu preciso ser. A vida do homem, Jesus ele disse, Lucas 12, 16. Vai pegando nota, amém, desse versículo para você meditar em nome de Jesus. Lucas 12, 15, Jesus ele disse: cuidado com toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é o que nós conquistamos, e sim na trajetória o que nós nos tornamos. E eu creio, você e eu vamos nos tornar tão sensíveis à voz do Espírito, que quando Ele falar, vai se tornar inconfundível. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Se estivermos nesse ambiente, teve uma chuva forte aí esses dias em Campinas, né? Diz que foi o prefeito que mandou. Brincadeira. Aleluia. Teve uma chuva forte. De repente, imagina que o tempo fecha. A gente está aqui. Estava muito quente mesmo esses dias. Mas de repente começa a chover. E nós não conseguimos ver. Imagina que esse ambiente fosse todo fechado. Você não conseguisse ver a chuva lá fora. Mas o som que ela causa se torna inconfundível, que está chovendo. Não é assim? A gente para assim. Isso é chuva? Não, peraí. É chuva. Por quê? Eu não estou vendo. Mas o som dela se torna inconfundível. Você já foi para uma cachoeira e você não estava vendo a cachoeira, estava próximo da cachoeira, mas o som das águas se tornava inconfundível. Está perto. Olha o som. Peraí. Olha o som. Inconfundível. Porque ele diz: a voz do Senhor é como o som de muitas águas, porque é inconfundível.
Quando há intimidade, você consegue discernir, é Deus falando. É Deus falando. E Deus te poupa, Deus não te priva. Escute isso, Deus não te priva, Deus te poupa, querido. Deus te poupa. Deus não queria privar Adão, tinha uma árvore da vida, que ia nutrir ele eternamente. Ele escolheu os próprios conceitos. E o tempo passa, os personagens mudam, mas a história se repete. Se não tivermos cuidado, que irmãos, e eu quero declarar em nome de Jesus, e dessa vez a gente isola. Nós não vamos chegar em dezembro com lamento. Não vamos chegar em dezembro dizendo, mais um ano em que tanto faz como tanto fez. Não, a gente vai chegar em dezembro, de verdade, declarando isso que a gente declarou. Esse foi, pastor, o melhor ano da minha vida. Como eu cresci esse ano, como eu avancei para as coisas de Deus, como eu melhorei esse ano, oh, aleluia. Servi mais a Deus, busquei mais a Ele, prosperei, aleluia, amém? Porque prosperidade não é só, se limita a dinheiro, irmãos, e é uma outra matéria do Rema, né? Vida de prosperidade, na verdade são 24 matérias, sendo preciso, são 23 matérias, porque a 24ª é você que é o professor, olha, aleluia. Diga isso não, digo, amém? É você que vai ter um tempo para poder expor o que você aprendeu durante 2 anos. E é impossível que você não tenha nada, não é assim? Oh, aleluia. Amém, você está entendendo? Então, as coisas melhoram por fora quando nós melhoramos por dentro. Como eu falei sobre o dinheiro, irmãos, dinheiro é só a cobertura do sorvete. É a Nutella no açaí. Amém. Não sei se você gosta, né? Mas é a cobertura do sorvete. Ninguém chega numa sorveteria dizendo, bote R$5 de cobertura, porque enjoa. E deixa eu te falar uma coisa, só uma área crescer na nossa vida não é crescimento, é deformação. É deformação. Qual a proposta de Deus? Que em tudo você vá bem, que em todas as áreas você cresça, amadureça, prospere. Mas a bênção do Senhor, ela enriquece, e ela não acrescenta dores. Deixa eu te falar, tem uma bênção que repousa sobre as nossas vidas. Agora vai ser necessário intimidade com o Espírito e sermos guiados por Ele. Guiados até no falar, irmãos. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Porque você, já aconteceu, eu acho que já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. O Espírito Santo dizia assim, não fale não. Não fale não, abençoado. Aquela voz por dentro. E aí a gente fala. Comunga de coisas que quando a gente sai tem uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Situações em que a gente comunga e quando a gente sai, o Espírito Santo, não era para você estar naquela mesa, não era para você ter compartilhado disso, não era para você ter falado isso. Já aconteceu com você? Já não? Oh meu Deus, aleluia, põe a mão aqui. Você entende? Palavras que muitas vezes falamos que não deveríamos falar, queridos. E a Bíblia diz, não saia desse mesmo contexto aqui, de Efésios 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita vida. Transmita vida, as minhas e as tuas palavras em intimidade com o Senhor, vai transmitir vida. E não morte, porque do fruto da boca comereis. A vida e a morte estão no poder da língua. A quem bem utiliza comerá do seu fruto. Então não estresse, irmãos. Morde a língua, bota uma mordaça, mas não fala. Deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão, queridos. Não estou falando de extremismo não, religioso não, amém? Mas estou falando de uma sensibilidade tão grande. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falei sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é quando nós estamos com a audição cauterizada. Vou repetir isso. O silêncio de Deus é quando eu estou insensível à sua voz, porque o Espírito Santo está sempre falando. Deus está sempre nos mostrando, querido, o caminho em que nós devemos seguir. Mas no estresse, no aperreio, na inquietação, falamos coisas que não deveríamos falar. E deixa eu te falar, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Existem brechas que nós muitas vezes damos, legalidades que muitas vezes damos, porque a Bíblia diz, eita, a gente está entrando em outra vertente, não sei porquê, mas deixa Deus falar.
Porque você está em experiência Rema e você vai ver que vai ter momentos na sala de aula, irmãos, porque é uma escola do Espírito. É uma escola do Espírito. Amém? Você vai ver situações aqui em que vem palavras certeiras assim, ó. Eita Jesus, foi toda para mim. A gente não pode tomar como retrovisor não, viu? Receba abençoado. Não, amém? A palavra é um espelho, irmãos. A palavra de Deus é um espelho, não um retrovisor. Amém, gente? Amém? Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a vida para aqueles que ouvem. Agora eu falei rápido demais, não foi? Foi demais. Não deixe que o diabo encontre legalidade. 2 Pedro, agora esse texto eu queria que projetasse, por gentileza. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8, olha aí. Puf! Sede sóbrios e vigilantes. Deixa eu te falar, queridos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Ó, a guarda levantada, orando em todo o tempo no Espírito. Está passando por pressão, vai orar em outras línguas, para ouvir a voz do Espírito Santo. É a forma que Deus nos deu, a ferramenta que Deus nos deu, para estarmos com os ouvidos espirituais aguçados. É a oração em outras línguas, que vem pelo batismo do Espírito Santo. Se você não é batizado, essa é a tua noite. Amém? De ser cheio do Espírito, rajando em outras línguas, desenvolvendo essa oração em outras línguas. Eu posso, pastor, estar trabalhando e orando em outras línguas? Deve, não pode não, deve. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Por que a derredor? Você sabe disso, né? Por que o derredor? Porque ao nosso redor, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora deixa eu te falar, ele ruge como um leão. Mas ele é o que, pastor? Se ele ruge como? Ele é uma catita com alto-falante. Amém? Uma catita com alto-falante. Ah, vou lhe matar. E a gente fica, mate não, Dedé. Aí quando a gente olha assim, mas meu Deus do céu. Agora perceba. Uma catita, ela não tem osso, tem cartilagem. Em qualquer brecha ela entra. E eu vou te falar, se uma catita entra, se prolifera no ambiente, não só exala um mau cheiro, mas traz destruição para o ambiente. Então, o que nós precisamos? Ser sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para que possa tragar. Por que ele procura alguém? Porque não é a todos que ele pode tragar. Quem ele pode tragar? Quem baixou a guarda. Quem está falando demasiadamente. Porque a Bíblia diz que no muito falar, não falta transgressão. Quem está agindo... Eita, meu Deus, ai Jesus, essa vai ser forte, gente. Quem sabe o que deveria fazer e não está fazendo, é o pecado da omissão. Porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas notifica todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Que se arrependam. Então o que eu sei que devo fazer, não estou fazendo, a Bíblia diz, nisso eu estou pecando. E aí a gente vai cauterizando a nossa consciência. 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão ou se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem o que, gente? Ah, meu Deus. Cauterizada a própria consciência. É possível chegar nesse nível? É possível. Se não fosse possível, não estava escrito. Mas o Espírito aqui, com o E maiúsculo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo afirma expressamente. Estamos nos últimos dias. E não dá mais para brincar não, irmãos. Não dá para estar titubeando, cogitando entre dois pensamentos. Entre de cabeça para aquilo que Deus tem para a sua vida. Entre de cabeça. Seja intenso e constante. Misture com a intensidade e a constância. Sabe o que tem faltado nessa nossa geração? Constância. Constância. Ah, pastor, agora esse é o meu ano. E você percebe que todo início do ano, você sabia que nos Estados Unidos tem o dia 22 de janeiro, é comemorado o dia da desistência? O dia da desistência, pode procurar lá no Google.
de janeiro agora, janeiro, o dia da desistência, porque um monte de voto. Baixa a poeira. Não, é só empolgação. Constância, misture com a intensidade e a constância, querido. A permanência, a firmeza, a resiliência. Isso quem proporciona a comunhão com o Espírito. Ele é o nosso Paracletos, Ele é o nosso guia, o nosso ajudador, o nosso professor, aquele que nos ensina todas as coisas. É por isso que ele disse, a unção que da parte dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que da parte dele recebestes, ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Faça o teste, irmãos, faça o teste. Amanhã diga, Espírito Santo, eu quero desenvolver essa parceria com o Senhor. Eu quero que o Senhor me guie no que eu vou falar, guie os meus passos, me direcione. Eu quero ouvir a sua voz e ser rápido em obedecer. Não é só ouvir a voz. Fostes fiel no pouco, no muito serás colocado. Jesus ele disse, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Quem é infiel nas pequenas direções, não vai estar capacitado para as grandes direções. Quem é infiel nas pequenas, e você sabe e eu sei, quando eu e você fomos infiéis, desobedientes a pequenas direções, que você sabe, foi Deus falando, foi o Espírito Santo falando, eu não obedeci. E a gente vai ficar nisso até quando, gente? A gente precisa virar a página, a gente precisa prontamente corresponder, porque Ele está sempre comunicando. Esses filhos aqui que são guiados pelo Espírito de Deus, não é porque quem não é guiado não é filho, Ele está falando sobre um nível de maturidade que a gente atinge. E repito, não estou falando de decisões corriqueiras. A gente amanhece amanhã, rapaz, estou com uma impressão que não é para ir trabalhar hoje não. Ai, irmão, aí não é Deus não, viu? Amém? Que foi? Fui direcionado pelo Espírito de Deus para ficar em casa. Não, isso aí é preguiça. Não vamos intitular a direção não, isso aí é relaxamento. A Bíblia diz que do fruto do teu trabalho comerás. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar também nem coma. Porque tem gente que entra em extremos, não é assim, irmãos? Extremos. Aí, eu lembrei de uma ocasião, de uma irmã, isso foi real. Estou falando de verdade mesmo. De uma irmã que recebeu uma visita na casa dela. E aí tem um encosto na cadeira, né? Quando a irmã sentou lá e disse, fulana, encosto da tua cadeira é tão bom. Olha o nível de extremo, irmãos. Eu não estou falando de história da carochinha não, foi real mesmo. A irmã disse, encosto? Pois ele vai sair agora. Ela morava no prédio assim, pegou a cadeira e jogou. Lá do terceiro andar que ela morava. Só história zoada. Pá! E vieram os vizinhos, o que foi isso, irmão? Encosto na cadeira. Meu Deus, irmão. Aí é demais, né? Gente que vê pelo em ovo, não é assim, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, isso é já religiosidade. Porque, eita, olha como isso é maravilhoso. Escute isso. Pelos frutos, nós não precisamos falar que estamos em comunhão com o Espírito. Não precisamos. Pai, orei 2 horas em outras. Não, nós não precisamos. Jesus ele disse, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora os frutos vão evidenciar. Aí está andando com Jesus. Os frutos vão evidenciar a postura séria, as decisões alinhadas. Não vai ficar só feito um piro doido, tomando decisões precipitadas, não. Assertividade, por causa da intimidade com o Espírito de Deus, igreja. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso se chama testemunho interior. Em alegria saireis. Isaías 55, 11 e 12. O 10 ele diz assim, Isaías 55, 10. Assim como a chuva desce do céu e para lá não torna, sem que faça brotar a terra e a faça regar, para dar semente ao que semeie, pão para alimento, assim é a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Ele diz 12, porque em alegria saireis, e em paz sereis guiados.
Quando é que eu percebo, pastor, que é o Espírito Santo envolvido? Quando tem paz. Eu estou falando de uma paz aqui não, viu? Eu estou falando de uma paz aqui. Não, porque quando tem uma vantagem, a gente diz, eu estou com paz, né? Sentir paz. Mas, irmãos, às vezes nem coisas estão dando tudo errado. Aparentemente não vai dar certo, mas tem uma nota de um sinal verde, prossiga. Prossiga. Em alegria saireis, em paz sereis guiados. Seja o Shalom de Deus o árbitro do vosso coração. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Assertividade. Essa é a palavra, eu creio, que vai conduzir o nosso 2026. Assertividade no falar, assertividade no pensar, assertividade no agir. Deixa eu te falar uma coisa, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Está chegando o tempo que Deus fez em você, por você, mas está chegando o tempo de Deus fazer através de você. E vão haver oportunidades esse ano, do Espírito Santo te lembrar de pessoas, para você ir até elas, transmitir algo da parte de Deus. Pastor, eu não sei nem o que eu vou falar. Só vá. Só vá. Amém? E quem sabe, por que não dizer que essa semana, amém? Essa semana Deus vai te direcionar a pessoas. Pode mandar uma mensagem. Fazer, fulano, Deus mandou te dizer isso aqui. E a gente vai vendo que essas pequenas direções vão nos conduzindo às grandes direções. O Espírito Santo, irmãos, ele quer ser de fato esse nosso ajudador, esse nosso parceiro, esse nosso melhor amigo. Agora, será necessário honrarmos a sua presença, considerarmos a sua voz e seguirmos a sua direção. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero declarar a paz que excede todo o entendimento em corações e mentes que estão muitas vezes perturbados, sem norte, sem direção. Para aqueles que são casados, Pai, oh meu Deus do céu, que essa terceira pessoa da Trindade possa nos conduzir no nosso casamento, nas nossas finanças, que nós possamos ser direcionados pelo Senhor Espírito Santo, no nosso trabalho, na nossa casa, que nós possamos compreender que de fato é do seu interesse e é a sua função. O Senhor foi enviado justamente para isso, para nos guiar, para nos ensinar, para nos conduzir a águas tranquilas, a um tempo de refrigério. E eu creio em nome de Jesus que nós não vamos deixar aqui um passado de dor, de decepção, de frustração roube de nós essa nova estação que está surgindo. Um ano novo trazendo coisas novas, trazendo novas oportunidades, novos começos e recomeços, Pai. Eu creio que é um tempo onde nós vamos corresponder mais ao Senhor. Toda frieza, meu Deus, toda apatia, toda indiferença à sua voz, Espírito Santo, caia por terra em nome de Jesus. Toda irreverência, toda desonra, toda falta de consideração à sua santa presença, eu declaro em nome de Jesus, caia por terra. Todo cansaço, toda sobrecarga, todo esgotamento, Pai, emocional, caia por terra, Senhor. Toda insensibilidade, toda cauterização, caia por terra. Oh, leves na sua presença. O meu jugo é suave, filho, e o meu fardo é leve. Eu não tenho uma vida pesada para você, diz o Senhor. Eu não tenho uma vida afadigada para você, diz o Senhor. Eu não tenho uma vida sobrecarregada para você. Eu tenho uma vida de paz e de alegria, de refrigério e de descanso, de suavidade. Agora é na minha presença, sendo guiado pelo meu Espírito, que eu vou te conduzindo, te guiando, te orientando, te ensinando como você deve proceder. Seja a vossa palavra mansa, temperada com sal, para saber responder a cada um, para responder a cada um.
aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque as inclinações da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz, guiados, conduzidos, direcionados pelo seu Santo Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isaías 40, versículos 29, 30 e 31 diz assim: porque Deus dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, caminham e se fatigam, os moços de exaustos caem. Versículo 31 do capítulo 40 de Isaías, ele diz: mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos casados temos aqui essa noite, gente? Eu não sei como você está no seu contexto matrimonial. Eu não sei quais as demandas você tem enfrentado na sua casa, na sua família, no seu contexto de financeiro, em um contexto de cumplicidade, companheirismo, e não sei de verdade. Mas se você deixar essa terceira pessoa da Trindade, que te conhece por dentro, que sabe do que você tem enfrentado, que te entende e te compreende. Às vezes a gente se expressa de uma forma que as pessoas nem compreendem, né, gente? Somos mal interpretados muitas vezes, mas o teu Paracletos te compreende. Mas se você se permitir ser conduzido por Ele, eu creio no tempo de restauração e de restituição na tua casa, na tua família. É chegado um novo tempo, e vai depender do teu posicionamento. O conhecimento, ele é exposto para nós, e juntamente com ele vem responsabilidade de vivermos à altura daquilo que nós estamos da parte de Deus sendo expostos. Responsabilidade. E que bom que você veio ser exposto a essa experiência rema e crer de fato e de verdade: esse é o melhor ano da minha vida. Esse é o melhor ano da minha vida. Amém? Brisa suave, brisa suave. Eu quero fechar com isso, de verdade mesmo, que eu já passei, ó. Vou nada. Inteligência nós desenvolvemos, mas sabedoria nós recebemos. Mas existe a sabedoria que vem do alto. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo a partir do 13. Ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria pelo seu condigno proceder as suas obras. Mas se há no vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Porque aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É forte, né, gente? Mas a Bíblia fala sobre 8 características da sabedoria que desce lá do alto. Mas ele diz assim: mas a sabedoria que desce lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, pergunta que surge é: estamos desenvolvendo na nossa vida, ou recebendo na nossa vida, essa sabedoria que tem essas características? Porque eu vou te falar, ele disse: está precisando de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Em quantas áreas da nossa vida nós estamos precisando dessa sabedoria, querido? Que vem do alto, que desce sobre as nossas vidas. E eu vou te falar, não é porque somos desenrolados. Se eu não fosse, as coisas não aconteciam. Desenrolei. É por causa de Deus. É Deus na sua vida.
É a sabedoria divina, irmãos. Nunca se esqueça, não é a força do teu braço, nem a tua própria sabedoria. É Ele, é a bênção dEle. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Sábios em Deus, prudentes em Deus, maduros em Deus, filhos maduros guiados pelo Espírito. Filhos maduros guiados pelo Espírito. Ah, meu Deus do céu, Deus está nesse lugar, amém? Aleluia, diga obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre a minha vida. Diga como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Pai. Diga como eu te amo, doce Espírito. Espírito Santo de Deus, que se move no nosso meio, que trata com os corações. Aleluia. A gente vai encerrar, irmãos, mas eu vou contar de 1 até 3 para a gente encerrar. E você vai dar o melhor glória a Deus que você puder. Um glória a Deus que vai causar ajustes por dentro, mas rompimentos por fora. Amém? Então não faça assim não. Glória a Deus. Faça não, amém? Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis, né? Tem direções que vêm assim na nossa vida, a gente precisa extravasar mesmo, amém? Extravasar. Cansados, pesados, está nesse ambiente, mas a gente ainda está meio assim. Rompa, rompa, amém? Aleluia. Então é 1, é 2. Vem aqui, meu filho, porque você não foi para ali, hein? Me diga. Vai lá, vai, me ajude, em nome de Jesus. Vai, homem, tu não tá entendendo não, vai lá tocar um pouquinho. Hoje dormindo, ó. Dormindo em pé, Fabiana. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vamos animar esse negócio aqui. 1, 2, 3, aí você diz, glória a Deus, amém? Vai fazer assim, ó. Tum, 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 vai. Pode intensificar mais um pouquinho. Pode aumentar mais um pouquinho. Oi. Aleluia! É 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Ele é contigo. Ele é na tua história. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o teu provedor, querido. É Ele quem te guia, é Ele quem te conduz, aleluia. É Ele, tudo o que você precisa, amém? Então, obrigado, homem de Deus. Desculpe ter passado um pouquinho. Que Deus continue te abençoando, que você tenha uma semana ricamente abençoada, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não fez rema, esse é o teu ano. Se inscreve no rema, nessa escola abençoada que muda as nossas vidas, amém? Pode vir, pode vir.